Olá, como é que você tá? Tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre o nosso quarto tópico, que é seguir Jesus. E como texto, base para esse tema, a gente vai ler o mesmo texto que a gente leu ontem, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 34, e diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, de sendo discípulo de Cristo, eu fui movido um pouco por esse versículo, que fala sobre a gente negar a nós mesmos para poder seguir a Jesus. E eu fiquei pensando o que poderia significar esse seguir a Jesus, hoje é muito comum, nas redes sociais, você seguir pessoas. Você vai lá no Instagram, coloca lá seguir alguém, às vezes você nem conhece aquela pessoa, mas está seguindo. Assim como no Facebook ou outras redes sociais, Mas a questão de Jesus, ele especifica que não era apenas o seguir, como a gente segue alguém na rede social, mas é o seguir de discípulo. No primeiro vídeo eu cheguei a comentar, que a gente ia falar um pouco sobre ser discípulo. E é agora que a gente chega nesse divisor, da diferença de você apenas estar seguindo e você ser discípulo. Eu joguei no Google, a palavra discípulo, fui olhar no dicionário o significado, e um dos significados para a palavra discípulo é quem recebe disciplina, instrução de outra pessoa, um aluno, que segue as ideias ou imita os exemplos. E eu acho que se encaixa muito bem na nossa questão como discípulos de Jesus. Então, o seguir a Jesus como discípulo envolve não apenas a gente conhecer os atos dele, não apenas a gente seguir a pessoa de Jesus, mas a gente imitar os atos de Jesus, a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente receber instrução e também disciplina de Jesus, que foi a questão também que a gente viu sobre o negar-se. Então, é a gente se colocar nessa posição de aluno, aquele que vai aprender com o mestre. E no nosso caso, o nosso mestre é o próprio Jesus. No episódio, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, tem um momento que ele fala, que estava dando o exemplo para que da mesma forma que ele estava fazendo, que eles fizessem também. E eu acredito que esse exemplo que Jesus deu ao lavar os pés dos discípulos não se aplica apenas naquele ato. Na verdade, a vida toda de Jesus, ele estava dando exemplo para que seus imitadores, para que seus seguidores pudessem fazer igual. Então nós temos um mestre que não apenas diz pra gente o que a gente tem que fazer, mas pelo contrário, ele fez e mostrou pra gente o que ele espera de nós, que nós sigamos o seu exemplo, que nós façamos como ele fez. Então, as nossas ações não são ações, vamos dizer assim, aleatórias. Não, nós temos um padrão, e o padrão é o próprio Jesus. Bom, é interessante quando a gente pensa na relação de Deus com nós, seres humanos, pecadores, que Deus é santo, e nós não. Então, existe um abismo entre nós, nessa questão de santidade. Então Jesus, quando ele veio, ele diz o quê? Que ele esvaziou-se de si para que ele viesse a ser como homem. E estando em condição de homem, ele se humilhou até a morte de cruz. Então Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele passou por tudo que nós passamos. Ele experimentou a dor, ele experimentou o sofrimento, ele se alegrou, ele esteve em festas, como ele também chorou. Ele teve amigos, teve pessoas que o perseguiam. E ele experimentou por tudo isso para que hoje ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote experimentado em tudo. Então ele sabe pelo que nós estamos passando. Então ele se coloca na condição de um mestre que esteve aqui vivendo de uma forma que nós podemos seguir o seu exemplo, porque ele sentia o que nós sentimos. E por isso também nós podemos clamar a ele no momento que a gente precisa, no momento de dificuldade, ou apenas queremos agradecer pelo exemplo que ele nos dá. Porque ele passou por isso, ele conhece isso, então ele pode nos ajudar e ele está disponível para isso. Mas para isso é necessário o quê? É necessário que a gente seja discípulo de Cristo, que a gente se coloque na posição de aluno, daquele que precisa às vezes receber uma disciplina, uma correção, e daquele que está tentando seguir e imitar os passos do seu mestre. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós vemos nesse texto que Paulo ele diz o quê? Que ele está crucificado com Cristo. Então ele nega as suas vontades, ele nega os seus desejos, porque ele entende que Cristo fez isso por ele. Então agora ele quer fazer o mesmo por Cristo, e agora não quer viver mais ele, não quer mais fazer a vontade dele, ele quer fazer a vontade de Cristo, daquele que morreu por ele. Então o seguidor de Cristo, ele precisa entender essas características, como a gente comentou no vídeo anterior, de negar a si para poder seguir o mestre. Esse seguir é fazer as mesmas obras, não é apenas um seguir espectador, é um seguir de quem também interage, quem age da mesma forma que o seu mestre. Então o chamado de Cristo para você hoje
que quer ser seguidor de Cristo, que considera, que se diz que é seguidor de Cristo, é que você faça as mesmas obras que ele fez. É que você siga o exemplo dele. E em tudo. Bom, a questão de ser seguidor de Cristo é algo que implica uma mudança em tudo que nós viemos a fazer. É realmente falar como Paulo falou, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, se você é um discípulo de Cristo, você imita e procura fazer as obras de Cristo, isso é em todas as áreas de sua vida, em tudo que você faz. É poder dizer, né, que quer eu esteja comendo, quer eu esteja bebendo, quer eu esteja estudando, trabalhando, conversando, saindo para algum lugar, tudo isso Deus é glorificado. Em tudo isso eu glorifico o nome de Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso que eu queria conversar com você hoje, é isso que eu queria transmitir um pouco sobre seguir a Jesus e que nós possamos, né, ao longo desse dia, refletir sobre isso. É algo que eu tenho que aprender ainda e acredito que você também. É algo que nós vamos aprender durante a nossa caminhada. Porque seguir a Cristo é ir conhecendo Cristo no caminho. Então nós temos muito ainda a conhecer de Cristo, nós temos muito ainda a saber sobre as ações de Cristo, sobre o jeito de Cristo agir nas situações diversas que nós vamos viver na vida. Então é exercício diário. Então diariamente nós temos que buscar seguir a Cristo, buscar seguir o exemplo dele, viver o exemplo de Cristo, não apenas falar com palavras, mas demonstrar com atos. Porque não adianta nada nós falarmos muito, termos uma postura muito boa em um ambiente e ser totalmente diferente em outro. Não, é em todos os lugares, é em todos os momentos. Nós somos o tempo todo, nós temos a mesma identidade. Se nós somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, essa identidade é em todos os lugares que nós estamos, é em tudo que nós fazemos. Então, que você possa ter uma vida assim, centrada em Cristo, em que você consiga demonstrar nos seus atos, não sobre você, mas sobre Cristo. Para que você possa dizer, né, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Fique com Deus e que Deus abençoe, né, o nosso dia.